tudo bem? Sábado, na hora do almoço. Vontade de ir embora, né, já? Mas prometo que a aula vai passar rápida. Pessoal, meu nome é Simon, sou professor de língua portuguesa. E hoje, nosso dia, né, professor, no geral, fico muito feliz, de verdade, porque sempre foi meu sonho, mesmo. Lá em casa eu costumo dizer que quem deu certo foi minha irmã, ela virou advogada. E eu segui meu sonho. Ela pensou em ganhar dinheiro e eu quis ser feliz, né? E eu quis ser feliz. E é o que acontece mesmo. Sou professor há pouco tempo, há não tanto tempo, apesar do grisalho, mas eu sou grisalho desde os 17, então apareceu muito cedo. E essa profissão é realmente muito estranha, né? Costumo dizer que é como se a gente tivesse na calçada, tivesse uma enchente e os meninos vão passando, né? E a gente tenta resgatar essas criaturas dessa enchente. Às vezes a gente se envolve demais, se joga nessa enchente, tenta resgatar o aluno. E é meio que a gente não tem um trabalho, a gente tem uma missão. Infelizmente, os padres, os bispos e nós, professores, temos missões diárias aí com a salvação dessas criaturas. Eu sou professor de ensino médio, não dou aula em fundamental, nada, só ensino médio. E mesmo adolescentes, eles precisam da nossa atenção. E a gente vai fazendo isso aí. Poderíamos ganhar mais? Poderíamos, né? Seria uma boa. Poderíamos ter bem mais. Poderíamos ter um apoio psicológico? Necessitamos, né? Necessitamos. Mas a gente vai vencendo com o que pode. O professor é aquele cara do teatro mambembe, né? Ele vai ajeitando ali, arruma uma coisa acolá e de repente ele monta um espetáculo. E é isso. Feliz nosso dia e que a gente tenha aí mais alguns anos pela frente para exercer essa profissão tão importante. Sou professor de redação, para vocês eu vou exercer essa função de professor de redação. E como professor de redação, eu observo que nós temos dois grandes problemas. Primeiro, é a falta de conhecimento do conteúdo que está sendo explorado. Porque os temas, muitas das vezes, ele vem de uma maneira, tá aí, é esse tema. Como eu coloquei para vocês, já na continuação do TD, eu coloquei, ó, sobre os temas é importante fazer uma divisão. Aí você tem temas objetivos e temas subjetivos. Você percebe? Esses temas objetivos, eles vão chegar para você, não sei se vai ter um texto motivador, algum tipo de introdução, e ele vai simplesmente jogar isso. Simon, nunca ouvi falar sobre essa educação familiar, essa educação domiciliar, perdão. Sabe, existe outro tipo de tema? Tem, o tema subjetivo, que é esse segundo tópico. Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Você olha essa frase e a partir daí você vai retirar o tema. Beleza? Isso é complicado? Não é? Vamos tentar entender. O segundo problema é a gramática. Quando você olha para cá, para essas observações que eu coloquei, você naturalmente vai dizer, sabe, mas não está tudo correto, eu não estou vendo nenhum tipo de ruído, eu não estou analisando, eu estou percebendo que não tem nada de errado. O problema é que todas essas frases aqui, ó, possuem erro de português. E qual é o nosso problema? A gente usa esse tipo de linguagem no cotidiano e isso vai acabar na nossa redação. Por exemplo, a AIDS é um problema no Brasil e no mundo. Nós temos dois erros. Primeiro, o Brasil fica onde, hein? No mundo, não é não? Era para ser e no restante do mundo, não era não? E no restante do mundo. E a outra coisa é a palavra AIDS. Quando uma sigla ela é pronunciável, apenas a primeira letra fica maiúscula. Então você tem aqui, ó, é justamente assim para ser escrito. Não tem um Enem? Não, a sigla. Adivinhe só como é que ele é escrito? Assim, ó. Enem. Beleza? Mas lembre, essa regra só vale quando você tem uma sigla com mais de 3 letras. Aqui a gente tem 4. Não tem a uva? A uva é pronunciável. Tudo é maiúsculo. Mas lembre, tem 3 letras. Beleza?
Agora, quando você tem Detran, Detran é escrito dessa forma. Agora, INSS é pronunciável? Não, você vai falando cada letra. Então, vai tudo para o maiúsculo. Perceberam? E adivinhe só, essa notícia é da Veja. Está lá na revista Veja. Olha aí o que aconteceu no Globo Esporte, no site do Globo Esporte. Santos e São Paulo jogam no domingo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eles vão jogar contra quem, hein? Tem como você me dizer? Porque o izinho aqui, ele não vai ter ideia de um ser o adversário do outro, não, né? É companheirismo, né, não? Então era Santos joga contra o São Paulo no domingo. Domingo é um lugar, é? É não, domingo é uma marca de tempo, né, não? Então seria durante o domingo, ao domingo. Você percebe? Está lá no site do Globo Esporte. E a gente não percebe. Você percebeu aí? A gente fala dessa maneira. Como você não percebe esse erro, você não identifica, vai para a sua redação. Hã? O Brasil cresceu 8,1% na educação. Não sei onde foi que eles viram isso, mas estava lá naquele rodapé da Globo News, não tem aquelas informações? Aí fica passando. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No Brasil, meu povo, não é 0,1 não, é 8,1. 8,1 é coisa dos Estados Unidos. Você percebe? A gente usa 8,1. Não tem 8,1, não. O nosso cifrão, ele só tem um corte. É lá que eles vão ter 2 cortes. Beleza? É. A gente só tem um. Olha outra coisa. A gente vai mandar um e-mail, aí bota atenciosamente, né? Abreviado. Isso aqui não é português, isso aqui é inglês. O nosso atenciosamente é dessa forma. Abreviado dessa forma. É melhor. É. Hã? É igual PS. Exatamente. Sim. É inglês, exatamente. O elemento entrou na... Isso aqui eu tenho muita raiva. A pessoa que fala isso aqui deveria cair a boca, viu? O elemento entrou na casa. O mesmo. Nossa Senhora. O mesmo. Você não pode escrever só ele, não. O elemento entrou na casa, ele estava armado. Não é mais fácil, não. É um elemento coesivo. Ó. Quem foi que entrou na casa? Ele. Pronto. Só que isso aqui faz parte da nossa fala. A gente fala isso aqui. Eu me lembro que eu fiz um material, português do cotidiano. Aí eu entreguei para o aluno, aí o aluno disse assim, meu Deus do céu. Mentira, sabe? A criatura escrevia para obter, ela botava objeter. Objeter, ela botava um J lá. Mas por que tem esse? E não é não? Não. Veja só. Aqui nós temos, lá no canto, nós temos uma fila, não é? Ó? Uma fila de pessoas. O nome disso aqui, um coletivo, é RENC. Nós temos uma RENC, pessoas organizadas em fila. Coletivo de pessoas desorganizadas, multidão. Mas como é que o Matuto fala? Eu tenho uma reca de filhos. É uma reca, mas a palavra certa é RENC. Mas adivinhe só como é que vai para a nossa escrita? Um MOI, um monte. Não, infeliz. Um monte vai. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Redação. Eu já vi aluno colocando. Eu tenho para mim. Primeiro parágrafo tem lá. Eu tenho para mim. E quando não, ele não quer se envolver com o tema. Aí ele diz o quê? Não querendo me meter na redação. E o pior é que ele, não querendo me meter, vírgula, ele usa bem a vírgula. Vírgula. Acredito eu, ele vai se distanciando da temática. Tudo isso é porque ele pensa que tudo que se fala pode escrever. Nem sempre. O problema da redação
A maioria dos problemas está ligada à gramática. Outra coisa, o nosso conhecimento. O nosso conhecimento de mundo. Aquilo que a gente consome ao longo do dia. Tem gente aqui que só assiste documentário quando vai passar para os alunos. Não assiste ao documentário com vontade de aprender alguma coisa. Infelizmente, eu tenho que assistir documentário toda semana. Eu sou professor de redação, e o Enem está chegando, e eu tenho que passar alguma coisa com propriedade. Qual o problema da redação? A gente pensar que é uma conversa de calçada. Eu já escutei de aluno, o temático era a descriminalização da música, o funk em pauta. Era o funk, dizendo que o funk era uma música criminosa e por aí vai. O aluno, ele começa, porque ele escuta em casa, ele começa assim, primeiramente, vírgula, correto, advérbio deslocado, tudo bem. Primeiramente, vírgula, quem escuta funk nem é gente. Eu peguei e entreguei para a coordenação. Tá aqui, ó. Não, jovem, pegue lá sua redação na coordenação. Porque eu não posso corrigir e concordar com o que ele está dizendo. Ele está ferindo os direitos humanos. Você está entendendo? Então, não é o que a gente escuta que a gente coloca. A gente tem que ter propriedade para isso. Olha só esse texto. Vocês já leram esse texto? É um texto simples, não é? Do João Gostoso, Manuel Bandeira. Se você ler esse texto, você vai perceber que ele é fluido. Sim, e aí? Quer dizer que o Manuel Bandeira ele escreveu um livro e ele gastou uma página com esse poema? Foi. Não é besta o poema? Pronto. Mas deixa eu lhe mostrar a genialidade do cara. Você percebeu que esse poema só tem um ponto final? Você percebeu os erros de português? Falta de vírgula, regência? Não, sim, pronto. Poema tirado de uma notícia de jornal. Primeira coisa, a genialidade do cara. Ele junta o gênero lírico com o gênero narrativo. O nome disso é miscelânea literária. João Gostoso, o cara não tem sobrenome. Ele tem um apelido. Você percebe? Então ele é meio que um indigente. Quando tiraram ele da Lagoa Rodrigo de Freitas, o cara, olha o João Gostoso. Ao policial, você conhece ele? Rapaz, ele é o João Gostoso. Não sei como é não. Conhece ele dessa forma. É igual lá no filme O Auto da Compadecida, a menina pergunta como é o nome do Chicó. Ao João Grilo. É só chamar ele de Chicó que ele vem. Porque ninguém sabe. Você percebe? As classes sociais. Quanto mais pobre a pessoa, menos importante ela é. Pronto, é uma denúncia. Aí o que é que acontece? Ele é carregador de feira livre, mora no Morro da Babilônia, vírgula, em um barracão sem número, ponto. Uma noite, vírgula, não é uma narração, chegou ao bar. 20 de novembro, 2 pontos. Aí vem ponto e vírgula, ó. Bebeu, cantou, dançou. Você está percebendo que isso aqui é uma gradação na figura de linguagem? Primeiro você bebe, ó, lá na confraternização, agora no final do ano, você pagando mico, ó, você bebe, se anima, cantou, de repente lá se tá a tia dançando em cima da mesa, né, pagando mico. Cuidado, todo mundo agora tem câmera, viu? Não dê bobeira não. Isso é uma gradação. Depois, vírgula, se atirou ou atirou-se? Atirou-se, né, uma ênclise, colocação pronominal para depois do verbo. Atirou-se na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Sabe, eu não estou vendo a genialidade do Manuel Bandeira até então. Como é o nome dele? João Gostoso. Tem alguma coisa a ver com a Babilônia? Você já leu a Bíblia? Já? Já. Você lembra o que é que acontece na Babilônia, né? É a terra da promiscuidade. Tem a ver com ser gostoso. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Onde é que fica a Lagoa Rodrigo de Freitas? Rio de Janeiro. Exatamente. Adivinha como é conhecida o Rio de Janeiro? A Babilônia brasileira. A Isto É, se eu não me engano, foi a Isto É. Ela lançou uma reportagem dizendo que os maiores índices de turismo sexual é onde? Rio de Janeiro. Segundo colocado, Fortaleza, Ceará. Olha aí. É pesado, não é não? Olha o que é que acontece. Você lê a Bíblia mesmo? Do lado da Babilônia tem Babel, a terra de todos os povos. Do lado do Rio de Janeiro tem um estado que todo mundo vai para lá.
São Paulo. Então ele pensou nesse poema, no mínimo. Você percebe? Manuel Bandeira, ele nasce no século XIX e vai morrer lá em 1969. Só que desde sempre ele diz assim, não, eu vou morrer a qualquer momento, porque ele tinha tuberculose. É tanto que tem um poema dele lá, um verso que ele diz assim, uma vida inteira que poderia ter sido e não foi. Aquele poema Pneumotórax, diga 33 e por aí vai. Então ele a todo momento vai falar de morte. Ele sempre fala de morte. Sempre. Os verbos estão no passado, mas a ideia de morte, ela perfura isso aqui, ó. E você encontra a ideia de morte justamente no dia 20 de novembro. Você sabe o que é numerologia, sabe? Estudo dos números. Todo número tem um significado, todo número. Só que só vai do 0 ao 9. Não tem números com mais de 2 dígitos, com mais de um dígito. Eu nasci no dia 12 de maio, então eu pego 12, aí eu somo, ó, 1 mais 2, que dá 3. Então, 3 tem um significado. Segundo algum tipo de numerologia, é o número da perfeição. Pai, Filho e Espírito Santo. Você percebe isso? Olha o número 20. O número 20 é 2 e 0, né? Quanto é 2 mais 0? Quanto é? 2. O que é que acontece no dia 2 de novembro? Pronto, então o poema realmente fala sobre morte. Você percebe a genialidade do cara? Isso é loucura, não é? Então, a gente percebe que um texto desse tem esse tanto de informação, mas a gente ignorou. Você percebe que ele pensou cada verso e parecia só mais um poema que ele tirou de uma notícia, mas não é. O problema do tema de redação é que você enxerga ele de maneira imediata, mas tem muito mais informações por trás. Como é que eu aumento esse meu repertório? Consumindo coisas. Beleza? Você não pode deixar esses temas que estão relacionados ao seu cotidiano para depois. A evasão das escolas depois da pandemia. Existe uma educação antes e depois da pandemia. Existe uma educação agora, após o fim da pandemia. Porque a gente tem a pandemia, aí antes. Aí durante a pandemia a gente tem um tipo de educação. E nós temos depois. A gente percebe que a bateria social dos alunos está diminuindo. A nossa diminuiu. Quando alguém fala muito alto, a gente tá, tchau. A gente está antissocial. E o celular está fazendo com que a gente fique cada vez mais antissocial. São temáticas do nosso cotidiano? Ou se são. Bullying, putz, nem se fala. É um tema delicadíssimo. Antigamente era coisa dos Estados Unidos. Depois se tornou uma coisa lá em Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011. Você lembra? Uma coisa lá em Suzano. Opa, hoje está batendo na nossa porta. A 10 minutos da minha casa teve-se esse caso. E fora o cotidiano, o bullying velado. Então são temáticas que você precisa estar atento. Outra coisa, a evasão, a questão salarial, a questão da estrutura. Eu não tenho um problema de estrutura, porque eu trabalho em colégios particulares. Mas vocês conhecem muito bem o cotidiano de vocês. Às vezes falta o básico. Cara, o básico, ela está dizendo, é o básico. Se você não tem um alicerce daquilo, onde é que você está pisando? Você está flutuando, você está despencando? Então você tem que ficar atento a essas temáticas. E essas temáticas não é só o que você está vendo, é o que está por trás dela. Subtemas. Fiquem atentos com isso. Pega aí. É necessário logo de início que se tenha em sua mente uma estrutura básica de texto, sabendo que cada momento do texto carrega. E, antes de mais nada, saber qual é o objetivo de cada pedaço ali encontrado. Então, antes de qualquer coisa, lembre. Primeiro parágrafo. Obrigatoriamente eu tenho que apresentar o meu tema e minha tese. Sabe o que é minha tese? É a sua opinião. Beleza? É a sua opinião. Você vai olhar, bullying. Aí a criatura vai, eu acho que não sei o quê. O bullying é uma coisa ruim. Deve acabar ou não deve? Deve. Mas vai acabar? Não vai. Então você vai colocar lá na sua redação que aquele problema, aquela mácula, aquela mancha no sistema educacional deve acontecer uma remodelação para mitigar, diminuir essa nociva situação. Por que eu não posso colocar que deve acabar? Porque nenhum problema no Brasil acaba. Então, se você disser que vai acabar,
você está sendo incoerente, porque não acaba. Por isso que as redações geralmente começam assim, ó, nos últimos 10 anos. Porque qualquer problema no Brasil tem pelo menos 10 anos. Aí a pessoa diz assim, sabe, mas teve uma pandemia, era 2020. Não tem problema não. Pandemia no Brasil 2020. Então esse problema não é nos últimos 10 anos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O problema foi a pandemia ou a vacina? A falta da vacina? Foi a falta da vacina, você percebe? Que a gente não deu atenção a isso. Deixa eu lhe lembrar o que foi que aconteceu lá no início do século XX, revolta da vacina. Há mais de 100 anos atrás. Então, qualquer problema no Brasil tem no mínimo 10 anos. É por isso, sabe, mas é clichê isso aqui, não tem importância. O clichê também tira nota 1000. Você percebe? Então, nos últimos 10 anos, e você pode colocar o tema que for. Nos últimos anos, pronto. Beleza? Então, o texto, ele precisa dessa tese. A tese é a sua opinião. Você costuma dar opinião sobre a vida alheia sem ninguém pedir. Aqui na redação é obrigado você dar a sua opinião. Você percebe? E isso vai fazer parte da sua introdução. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você vai perceber que lá embaixo eu coloquei alguns tipos de introdução. Eu coloquei, pule lá para baixo, ó, apresentação dos argumentos. Alusão histórica, citação de autoridade, alusão à ficção, definição. Tudo isso aí é relacionado ao tema. Mas sabe, mas obrigatoriamente eu tenho que colocar isso? Não. O que é obrigado? Você colocar no seu primeiro parágrafo? Tema e tese. Beleza? Agora, essa apresentação dos argumentos, alusão histórica, citação, só se você tiver esse costume de fazer. Toda postagem, eu costumo muito fazer postagens aleatórias no meu Instagram. E eu sempre tomo nota com algum tipo de texto relacionado à literatura. Porque lá na língua portuguesa, na época da minha faculdade, eu queria enveredar por esse meio. O meu vetor ele é inclinado à literatura. Deslocado estou, dando aula de redação, gramática e por aí vai. Então, eu sempre faço uma referência sobre qualquer coisa, sobre alguma obra que eu li, principalmente quando eu falo do meu filho, do meu pai, e por aí vai. Então, o que é que acontece? Isso é natural para mim, sabe? Mas não é natural para mim. Então, vá naquele molde que você sabe que vai dar certo. O problema do concurseiro, ele estuda a todo momento de uma forma. Faltando um mês para a prova, uma semana para a prova, ele modifica o jeito dele estudar. Vem dando certo. Aí ele vai lá do nada e modifica. Não, sabe, é porque eu vi um concurseiro fazendo isso aqui. Mas você tem a mesma vida dele? Não tem. Não tem. Então, tenha muito cuidado com isso. Se você consegue fazer a sua redação só apresentando o tema e a tese, continue fazendo só isso. Deixe para fazer essas outras coisas quando você tiver intimidade com o texto. Deixa eu lhe dizer uma coisa, redação não é talento. Redação é treino. Não tem nada a ver. Talento é um poema desse aqui. Redação é você treinar. Toda semana você faz uma redação. No mínimo 15, no máximo 30. Toda semana. Tem gente que trava, não sai do primeiro parágrafo. E eu vejo isso constantemente. Aluno que demora 45 minutos e eu coloquei um tema e eu só quero a introdução. Ele não consegue imaginar a introdução. Isso é pesado. Beleza? E você precisa também visualizar o tempo, porque você não vai ter só a redação. Tem as outras questões também. Voltando lá para cima. Olha o segundo parágrafo. Você está vendo aí, ó, o segundo e o terceiro parágrafo. Eu estou fazendo para vocês uma redação, estou mostrando, tentando mostrar para vocês uma redação de 4 parágrafos, para ficar bem dividido. Beleza? 4 parágrafos. Então, no segundo e no terceiro, eu vou apresentar a minha argumentação e esse repertório. Infelizmente, isso aqui vai ser necessário. Sabe o que é um repertório? É uma outra área do conhecimento para comprovar o que o seu argumento está correto. Como, por exemplo, corrupção no Brasil. Aí você fala lá dizendo que o Brasil, que a história do Brasil, que a história da nação brasileira sempre foi ligada à corrupção. Aí você bota um ponto e continua dissertando. Não, você tem que comprovar isso aí. Como é que você chama uma pessoa? Ah, essa pessoa não vale nada.
e não apresenta um argumento necessário? Como é que você vai provar isso? A história do Brasil é ligada à história da corrupção. A corrupção sempre esteve ligada à história do Brasil, porque a primeira manifestação de um ato indevido é o contrabando de pau-brasil, evidenciado na obra, sei lá, e você usa um historiador, Alfredo Bose. Aí você... Mas aí que tá. Mas é aí que tá. Infelizmente. Beleza? Não, mas se acalme. Esse é o nosso primeiro contato. Eu vou lhe mostrar que existem repertórios coringa. Tem repertório que serve para qualquer tema, ou para a maioria deles. Como, por exemplo, a frase lá, o homem é o lobo do homem. Educação, corrupção, tudo vai encaixar esse tema. Sei lá, outra frase, como é que ele diz? O homem é o resultado do que a educação faz dele. Acho que é uma frase do Kant. Sempre vai encaixar em qualquer tema. Então você vai conseguir ali remodelar a sua redação. E por último, o quarto parágrafo, que é a sua conclusão. Como está na moda esse negócio de Enem, ele pede uma intervenção, não é? Você tem que responder o que vai ser feito, quem vai fazer, como fazer, por onde eu vou fazer, o detalhamento, a finalidade. É a solução dos problemas que você apresentou no restante da redação. Então, a gente vai visualizar isso de uma outra maneira. Ou você pode fazer uma redação sem proposta de intervenção. Como é que eu faço isso? Você vai trazer a temática, você faz uma afirmação, reafirma a sua tese. Em 4 linhas você faz isso. Caso não, caso ele peça lá no edital, caso ele peça na hora da sua redação mesmo, na hora da prova, você faz uma conclusão com uma intervenção, uma solução para o problema. Beleza? Aí eu lhe mostrei, sobre os temas é importante fazer uma divisão. O tema objetivo, essa educação domiciliar, nós temos pontos positivos e pontos negativos. Acredito que todo mundo concorde com isso aí, porque a gente via na aula online. Como a lei permite, né, o aluno não ligava a câmera por conta da invasão de privacidade. Nem a câmera nem o microfone. Então você tinha lá um monte de ícones assistindo a sua aula. Pelo menos comigo era assim. Mas ninguém ligava a câmera. Isso é um ponto negativo, porque a gente não sabe se o aluno está ali, prestando atenção ou não. A gente não sente isso. A outra coisa, a aula domiciliar, ela é muito desgastante, porque você dá aula 2 vezes. Você faz o material sentado ali, e depois você vai dar aula sobre esse material, como se você fizesse 2 materiais e ainda fosse dar aula. É mais desgastante. Mas tem um ponto positivo, tem pessoas que não conseguem acesso, ou sei lá, a ponte lá caiu e o menino não consegue porque o riacho, não sei o quê. Isso é ponto positivo. Então, essa é a educação. Agora, olha esse tema subjetivo. Eduque as crianças e não será necessário castigar os homens. O que é que você falaria sobre isso? Educação básica, não é? Mas você percebe que não é educação do colégio. Ele não disse assim, ó, eduquem as crianças nos colégios. Eduquem de modo geral. Aí você pode falar sobre educação sentimental, emocional, educação financeira, a educação mesmo do colégio. Você pode dizer que o colégio ele precisa não somente implantar valores acadêmicos, tem valores humanos, que a maioria dos colégios ele só olha mais para a questão do aluno como aluno, esquece esse lado humano do aluno. Então, tudo isso, mas só que tem um reflexo no futuro, você percebe? É porque eu preciso educá-lo aqui para que ele não seja uma criatura ruim depois. Sabe, mas isso funciona? Não. Nem sempre, né? Nem sempre. Mas você tem aí, a maioria tem um resultado bom. E você pode trazer, nesse caso aqui, acontecimentos que mesmo com muita educação deram errado. Como é o caso da Suzane von Richthofen. Fez 20 anos. Vai fazer 20 anos agora, né? No final de outubro. Vai fazer 20 anos do que ela mandou matar os pais dela. Aí você vê que é uma menina de classe média alta, que teve educação, passou na USP, direito e tal, sempre estudou em melhores colégios, mas ela não teve uma boa conduta. Então, não somente a educação científica vai salvar.
Aí quando você vê a história dela, tem uma educação totalmente alemã, muito rígida e por aí vai, sem afeto. Então ela precisava era de uma educação sentimental. Não era só educação científica. É aquele pai que só dá dinheiro, né? Como se bastasse. Então, a gente pode trabalhar todos esses aspectos. Olha a divisãozinha que eu fiz. Para se não perder tempo, vamos direto ao ponto, porque você sabe mais do que ninguém quais competências, até mesmo até quanto se perde diante de erros em provas como a do Enem. Aí você coloca tema objetivo. Tema objetivo. E provas estilo uva. Você lembra na época da uva? Os temas subjetivos, que é esse tema subjetivo aí. Então, se a prova tiver uma pegada Enem, ela vai ter um tema objetivo. A educação como foco, os desafios enfrentados pelos professores ao longo da pandemia. Você vê que é uma temática direta. Você simplesmente vai discorrer sobre isso. Agora, se for uma temática estilo uva, ela vai vir subjetiva, através de uma frase. Aí vem aí, ó, eduque as crianças e por aí vai. Beleza? Essa é a divisão lógica. Assim como a maioria, e acredito que até todos, qualquer tipo de assunto precisa de uma apresentação. E dentro de um texto dissertativo expositivo argumentativo, é a dissertação argumentativa. Sabe por que que tem esse expositivo? Porque agora nós precisamos colocar um repertório. A sua redação ela nunca vai ser só composta de repertório. E também não será somente composta por argumentos. É a junção das duas coisas. Agora vai ser dessa forma. Você vai apresentar um argumento e você vai colocar um filme, uma série, um documentário, uma frase de alguma autoridade, qualquer coisa que comprove que aquele seu argumento está correto. Agora é dessa forma. As redações modificaram desde 2010, né? Quando a Universidade Federal aceitou a proposta do Enem. Porque antigamente não se falava de repertório. A UFC, a antiga UFC, a UVA mesmo não se falava. Aí, de repente, quando modificou, né, o último vestibular tradicional da UFC foi em 2009. No meu vestibular de 2010, lá, na época do meu ensino médio, já foi Enem. Foi a cobaia daquela galera ali. Beleza? Então, tenha muito cuidado com isso, por favor. Além disso, lembre-se que, além de mostrar do seu entendimento sobre o tema, ou seja, apresentar o tema, é necessário que haja um posicionamento, vá marcando, de sua parte, mostrando logo de cara o que será defendido no corpo do seu texto. Em corpo do texto, você coloca argumentação. Marque aí corpo do texto e é argumentação. Então, lembre-se que a dobradinha de sucesso do primeiro parágrafo é tema e tese. Não pode faltar isso. Beleza? Não pode faltar tema nem tese. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu... Como a turma é grande, ela não comportou tantas pessoas, mas tem.
Olha só. Você percebe que o primeiro parágrafo talvez seja o parágrafo mais enxuto que nós vamos ter. E eu lhe falo que o primeiro parágrafo, no máximo, assim, logicamente que tem concurso que ele é muito, como é que eu vou lhe dizer? Ele é muito preso à forma. Tipo, ele diz assim, o primeiro parágrafo tem que ter, no máximo, 5 linhas. Mas isso meio que já caiu por terra porque não estava dando, era uma pressão ainda maior. Geralmente, o primeiro parágrafo ele vai ser o menor parágrafo da sua redação. Porque ele só precisa conter 2 aspectos, que é o aspecto temático e o aspecto do seu posicionamento, da sua opinião. Para eu descobrir de maneira objetiva o que você está pensando ou se você entendeu. Agora, isso, de certa forma, é muito perigoso. Por quê? Porque, às vezes, a criatura já foge do tema bem aqui. Ela coloca aí essa temática subjetiva e ela vai falar sobre uma outra coisa. Aí o que acontece? O corretor já fica com o pé atrás. Ele já está lá com um carimbozinho do zero, esperando, porque você já apresentou de certa maneira que não entendeu muito bem do tema. Aí ele já fica, opa, vou corrigir nada aqui. Aí ele continua a leitura. Só que às vezes, o que acontece? Você começa mal a escrever o seu tema. Mas no meio da sua redação você já volta para o tema. Você parece que volta para o tema e fica nessa brincadeira de fugir do tema. Que é justamente você tangenciando o tema. Você fugiu totalmente? Não. Você só tangenciou. Como, por exemplo, a temática feminicídio. Aí você fala sobre segurança pública. Só que segurança pública é uma temática geral. E o feminicídio é um aspecto. Você percebe? Aí você fica falando de assalto, fica falando de, sei lá, de sequestro, de morte, não sei o quê, mas não fala sobre o feminicídio em si. Os temas, os problemas e por aí vai. Então isso é um tangenciamento. Você continua no mesmo eixo temático, mas não sobre sobre aquele tema específico. Outra coisa, a tese ela tem que aparecer de maneira objetiva. Não esqueça. Objetivo. Você não pode deixar, perdão, você não pode deixar o corretor procurando o seu posicionamento. Porque às vezes a tese ela vem muito fragmentada. Geralmente, deixe para escrever a tese por último. Dessa forma, vírgula. É necessário que haja uma reformulação, ali é o seu posicionamento. Deixe para o último. Você apresenta o tema de uma maneira contextualizada ou não, e depois você, por último, a tese em um tópico frasal, em uma frase só, você coloca a sua tese. Geralmente, nós temos teses que dá para qualquer tipo de tema. Beleza? E fica uma coisa mais fixa. Mas não fique preso a esses modelos fixos, porque algumas bancas já estão colocando temas para justamente quebrar esses modelos fixos. Como, por exemplo, uma temática, sei lá, sobre educação. Aí o que acontece? Lá no seu último parágrafo, você coloca quem deve intervir no Brasil. Aí quem é que vai intervir? O governo federal, não é? Agora, se a temática for web namoro, o que é que o governo federal tem para intervir no seu web namoro? Quem você anda curtindo no Instagram? Aí o modelo fixo, ele sempre vai apresentar governo federal. Mas nesse tema específico, você não pode colocar o governo federal, porque já não vai se encaixar. É mais uma questão de educação tecnológica, educação sentimental e por aí vai. Beleza? Então tenha muito cuidado. O segundo parágrafo, ele vai apresentar seus argumentos. Eu gosto muito de trabalhar com a perspectiva do primeiro parágrafo, apresentar alguns argumentos, e logo em seguida eu trago os argumentos, ou seja, uma afirmação sobre aquilo que eu apresentei. Meio que para mostrar para o corretor o que eu vou dizer e ele só encaixar e encontrar tudo que eu estou dizendo. Beleza? Acontece. Segundo e terceiro parágrafo. Simon, eu posso fazer uma redação com 3 parágrafos? Pode. Eu aconselho que faça de 4 parágrafos. Fica melhor. Beleza? Vai ficar melhor para você, vai ficar mais organizado. E eu tenho certeza,
Esses temas sempre tem um ponto positivo e um ponto negativo. Sempre tem um viés social e um viés que vai se tornar meio que um crime ou algo que torne prejudicial à sociedade. Então, para você deixar a sua redação mais organizada, eu lhe aconselho, faça com 4 parágrafos. 4 parágrafos. Sabe, mas eu quero fazer com 3. Faça. Você tem até a opção de não fazer a redação. Ir para casa, você está entendendo? E pronto. Então, faça. Porque tem um povo que é teimoso, né? Nossa Senhora. Não quer fazer 3 parágrafos. Pois faça. Vá, faça. Fazer só um, faça. Deixa. Pode fazer. Deixa. Deixa. Você sabe bem, né? Tem gente que... Maria. Segundo e terceiro parágrafo. Argumentos e repertório. Sempre lembre disso aqui, ó. Você colocou o seu argumento. Aí lá você vê um repertório. Qual é o seu argumento? O bullying é uma prática que antes não era uma realidade brasileira. Haja visto um fato histórico. O massacre em Columbine, se não me engano, foi dia 21 de abril, não, né? Dia 27 de abril de 1999. Aí você bota um pontinho. É só isso? Não, mas deixa eu só colocar isso aqui. O bullying é uma prática que não é somente brasileira, não era uma realidade brasileira. Como foi visto no filme Elefante, que retrata o massacre de Columbine. Você percebe que é o repertório? Você tem um argumento e você usa outra área do conhecimento humano. Ok? Aí a questão da tecnologia, questão, sei lá, de problemas mentais, né? Ansiedade, depressão. Sempre vai ter alguma coisa para você colocar. E às vezes é uma coisa muito boba. É um filme que você assistiu, sei lá, As Vantagens de Ser Invisível. Tem um rapazinho lá que teve um amigo que acabou praticando suicídio e tal, e ele tem esse trauma, aí fora a tia dele e tal, pronto. Tem sempre um filme, uma série sobre essa temática. Agora tenha muito cuidado com uma coisa. Dados estatísticos. Tem gente que gosta de colocar dados estatísticos. Sabe se você não é a favor ou não disso? Rapaz, eu sou. Eu sou, mas só que eu dou aula só de redação. Eu não vou fazer a prova. Você tem que lembrar também dos outros conteúdos, né? Como é que você vai lembrar de um dado estatístico? Na hora da prova. 53,4. Você imagina isso aí. E fora, é muito específico. E fora os dados estatísticos, você tem que colocar a fonte. Você sabe por quê? Deixa eu lhe dizer. O corretor da sua redação, ele vai corrigir sua redação online. Aí ele está vendo a sua redação online, não tá? Aí você coloca um dado. Segundo o G1, não sei o que, botou a fonte. 43% da população brasileira é canhota. Você botou lá. Aí ele vai lá parar a sua correção e adivinha só, ele vai pesquisar. Ele vai pesquisar. Você sabe por quê? Porque você pode criar uma estatística da sua mente. Aí ele tem que pesquisar. Se ele for pesquisar, adivinha só, e não encontrar, aquele seu repertório é invalidado. Aí diminui a sua pontuação. Você percebe? Então é interessante, desde já, que desde já você esqueça esses dados estatísticos. Beleza? Esqueça. Simon, e se eu não souber nenhum repertório, mas tem um texto motivador lá? Pronto. Aí lá no texto motivador tem um dado estatístico. Eu posso colocar? Pode. Você não vai copiar e colar. Você está entendendo? Você tem lá 25% da população brasileira é canhota. Aí você vai botar o quê? 1/4 da população brasileira. Você está entendendo? Então você reformula aquele dado. Não vá copiar e colar. Pelo amor de Deus, não vai dar errado. E tem gente que mesmo copiando e colando não dá certo. A gente já viu disso aí, mas procura evitar. Então, dê uma esquecida em dados estatísticos. Outra coisa, sobre fato histórico. Há um tempo atrás caiu uma temática sobre intolerância religiosa. Aí citaram a menina Kailane, que em 2015, lá no Rio de Janeiro, ela sofreu esse tipo de preconceito. Umas amigas jogaram pedra nela
Porque ela demonstrou afeição às religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Aí isso aconteceu, iniciou-se dentro do colégio e foi para a calçada do colégio. Então, por isso que essa temática acabou aparecendo dentro dessa perspectiva de concurso para professores. Esse fato histórico, ele é de relevância, porque foi notícia nacional, beleza? O que acontece lá no seu bairro não é um fato histórico, é para você, mas não foi de conhecimento nacional, talvez, né? Vai que foi, né? Tem que ser um fato de relevância nacional, beleza? Não é simplesmente colocar lá um fato, minha vizinha. Não vai fazer isso não, pelo amor de Deus. Sabe, isso não acontece em redação. Acontece. Você pode ter certeza que acontece. Tem as criaturas que não sabem o que colocar, contam uma história lá. Citação, por favor, eu peço, por favor, pelo bem que você gosta, sei lá, da sua Tupperware, bote entre aspas. Essa citação, geralmente, ela vai ser uma citação direta, não é? Então, coloque entre aspas. Pode ser uma frase besta. Eu vou lhe mostrar como tudo pode ser repertório. Beleza? Tudo pode ser repertório. Você pode citar o Seu Madruga aqui. Beleza? Como é o nome? Aquela lá? A vingança nunca é plena e por aí vai. Você pode citar o Seu Madruga. Mas, por favor, lembre das aspas. Se a citação for direta. Se for uma paráfrase, você está parafraseando o cara, aí você tira. Mas eu lhe dou outro conselho. Use a citação direta. Beleza? E quando você for usar um filósofo, use um filósofo que você sabe escrever o nome dele. Você está entendendo? Parece besteira, não é? Mas faz tempo que eu não uso Nietzsche. Não uso. Como é que escreve? Sei lá, sei escrever Nietzsche. Schopenhauer. Eu não vou usar esse cara. Platão. Pois tem esse o Vygotsky. Exatamente. Agora, Platão eu sei. Aristóteles. Você está entendendo? Aí isso é melhor. Então tenha muito cuidado, porque a pessoa acerta a citação bem direitinho, ó, mas faltou um Z lá no Nietzsche. Aí tá errado. Aí você ganhou na citação, mas perdeu um de ortografia. Então fique atento a isso. Documentário, todo nome de obra. Todo nome de obra. Eu repito, coloque o nome da obra também entre aspas. Simon é um filme, não é uma obra? Então coloque entre aspas. A série, da mesma forma. Escolha uma série com o nome traduzido, viu? Não vai escolher a série do jeito que lá, Rete Almada, não sei o que, te acalma. Então, o nome também. O filme, tem gente que gosta de colocar a data do filme, o ano. Você lembra? Você não está lembrando nem o que almoçou ontem. Então, não bote a data se você não sabe. Porque adivinha só, o corretor vai pesquisar. Porque o objetivo do corretor é fazer o quê? Ele vê chorando. Ele tem esse objetivo de vida. Eu quero ver aquela pessoa chorando. Então ele vai pesquisar. Sabe, mas isso não vai interferir no conhecimento da minha redação, na informação da minha redação. Eu sei que não vai interferir. Mas ele está ali para corrigir. E se tiver errado, ele vai tirar ponto. Mesma coisa com o filme, nomezinho lá e por aí vai. Tranquilidade. Sabe, eu posso usar música? Pode, use música. Pode usar música. Só que você está usando uma música que só você escuta. Beleza? Tem uma banda gaúcha chamada Graforrélia Filarmônica. Olha o nome da banda. É uma banda estranhíssima, mas é muito massa. Eu gosto. Só que quando eu boto para escutar, eu gosto de tomar uma cervejinha vez ou outra, eu só escuto sozinho. Porque se eu levar essa música, essa banda para meus amigos, o menino vai ficar assim, ó. Você tá entendendo? Então bote uma música conhecida. Que país é esse? Tati Guel, se o tema se o tema encaixar direitinho, né? Vá naquela música que todo mundo conhece, beleza? Como Nossos Pais, do Belchior, Que País é Este, da Legião, e vai colocando música conhecida, por favor. Tranquilidade, pode ser mais coisa, sabe? É porque eu vi uma propaganda. Cara, pode. Acho estranho, até porque as propagandas são muito efêmeras, né?
Hoje é um, amanhã é outro, mas se for uma temática polêmica, como aquela questão lá do Boticário, não foi? Que apresentava pessoas do mesmo sexo e tal, construindo a família, foi um tema polêmico, vai marcar muito aquilo ali. Então use, aquele tipo de propaganda ali vai cair muito bem. Vamos nós. Quarto parágrafo. Se tiver uma intervenção, você vai ter que me responder isso aqui. E por incrível que pareça, pessoal, isso aqui não é difícil de responder, não. O que vai ser feito para acabar o bullying é um acompanhamento direto, uma aliança direta entre família e colégio. Porque o professor dá um jeito no aluno. Só que o professor ele só pode dar um jeito no aluno onde? Dentro de sala. Aí o menino vai lá para fora do colégio. Continua praticando bullying. Isso aí já é papel da família. Mas o que a família fala? Vocês não educaram meu filho. O professor sempre é o errado, coitado. Né? Então, o que vai ser feito? Aí você coloca uma proposta lá, aliança e tal. Sempre coisas muito diretas. Ah, deve colocar o menino na... Não, acompanhamento psicológico. Beleza? Tem que simplificar. Como é que eu vou fazer isso? Através de palestras, políticas públicas. Vocês percebem? O que mais? Campanhas. Quem vai fazer isso? Jogue para o governo. O governo ele gosta de se sentir ações do governo. Governo federal, governo estadual e por aí vai. Ministério Público. Sempre jogue para o governo, que o governo gosta de se sentir importante. E qual é a finalidade? Beleza? Qual a finalidade? Acabar, não. Diminuir. Porque nenhum problema do Brasil vai acabar, não. Ele vai diminuir. Conscientizar para que haja diminuição, não sei o quê. E outra coisa. Oh, meu Deus. O verbo conscientizar, ele não é um verbo reflexivo. Eu não tenho como me conscientizar. Você conscientiza a pessoa. Então, quando você coloca lá, para a sociedade se conscientizar, não. Beleza? Não use dessa forma. O governo, através dessas campanhas, dessas políticas públicas, irá conscientizar a sociedade. Porque esse verbo, ele não é reflexivo, você não se conscientiza. Alguém vai lhe conscientizar. Beleza? Não, consciência não. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Beleza? Tranquilidade. É mais ou menos isso. Logicamente que a gente vai ver cada parágrafo desse. Hoje é o primeiro parágrafo, hoje é o nosso primeiro contato. E aí a gente vai ter mais aulas de primeiro parágrafo. Beleza? A gente vai ter mais aulas de primeiro parágrafo. E geralmente é o que trava muita gente. É o primeiro parágrafo. Principalmente depois de algumas questões, aquele cansaço. Principalmente que a gente não tem só a prova para fazer. Pega aí. Exato. Olha só. Lá embaixo, dito isto, né? Dito isto, pessoal, é necessário que você saiba como iniciar tal texto. Simon, coloca ou não o repertório? Eu posso colocar a citação e um fato histórico. Sempre pergunto isso. Você pode colocar qualquer coisa, contanto que tenha tema e tese, de uma maneira extremamente objetiva. Todo esse seu texto, pessoal, deve ser objetivo. Eu não posso deixar, como é que eu posso lhe dizer, o corretor fazer perguntas. Eu não posso. Quanto mais específico você for, melhor é para você. Você lembra que o pessoal vai citando, os problemas enfrentados pela educação são, aí bota lá, falta de estrutura, falta de segurança, falta de atenção por parte do governo, entre outras coisas, entre outros. Risque esse entre outros. Porque o corretor ele vai circular e vai perguntar assim, quais os outros? Ele vai certo. Ou a pessoa bota, etc. Tire isso aí, porque o corretor vai perguntar, sim, quais são esses outros? Só cite aquilo que você for falar. Nem que você só apresente 2 problemas e fale só sobre esses 2 problemas. Aí lá no seu primeiro parágrafo você diz assim, entretanto, os fatores, os principais são, aí você coloca os 2, que você vai trabalhar no segundo e no terceiro parágrafo. Só isso. Agora, esse, entre outros, risque isso da sua vida aí, porque até mesmo conversando, alguém vai lhe perguntar, sim, quais são esses outros? Né? Quando, principalmente em época de política, rapaz, tu é corrupto, só roubando, cometer aquele crime lá. Que crime?
o cara fica sem argumento. Até a conversação da criatura, ela fica prejudicada. E uma redação é uma conversa oficial, só que escrita. Você está provando alguma coisa aqui. Visando essas dúvidas, veja como fica o nosso primeiro parágrafo e escolha a maneira mais adequada ao que você quer passar. Eu estou lhe dando aí, você pode começar de diversas formas. Eu estou colocando os mais usados. Você pode usar outros. Sabe? Eu não gosto de iniciar de nenhuma forma dessa. Inicie com o que você quiser. Beleza? Aí você percebe, ó, apresentação dos argumentos, alusão histórica, citação de autoridade, alusão à ficção, que é a questão dos filmes, das séries, definição. Tem muita gente que gosta de fazer isso. Dizer o que é corrupção, por exemplo. Segundo o dicionário Aulete, como é o nome? Aulete e Pribero, corrupção é uma prática indevida, tal, não sei o quê. Aí você citou duas autoridades, dois dicionários. Beleza? Então você pode começar com essas definições. Olha aí como é que fica. E eu vou lhe mostrar como é fácil de identificar cada coisa aí, ó. Você está vendo, ó? Eu vou colocar como argumentos mais tese. Vira. Você percebeu que em todos tem tese? Então não pode faltar tese. Nunca. Não deixe de colocar tese, por favor. Porque senão você vai argumentar o quê? Porque a tese não é seu posicionamento e você só pode argumentar se você tem um posicionamento. Você percebe? Então, sem tese, não há argumento. Você vai defender o quê se você não tem um posicionamento? Então, lembre que sempre coloque a tese. Vire aí, ó, como é fácil. Argumentos mais tese. No Brasil contemporâneo, o grande número de casos de infecção pelo HIV constitui um problema gravíssimo. Qual é o tema? Marque, ó, os casos de infecção pelo HIV. Esse é o tema. Marcou aí? Isso se deve, sobretudo, à falta de educação sexual e ao descaso do não uso do preservativo entre jovens. Quais são os meus argumentos? A falta de educação sexual e o descaso do não uso de preservativo entre jovens. Não sei se vocês estão acompanhando, mas aumentou pra caramba, né? Quase 49% dos jovens tem algum tipo de IST. Não é mais DST, viu? É IST agora. Aí agora, não, a falta? Não, serão os argumentos. A falta de educação e ao descaso do não uso do preservativo. Aí isso aí vai ser os argumentos. Agora olha a tese. Desse modo, fatos devem ser analisados e medidas devem ser tomadas a fim de mitigar essa nociva situação. É minha tese. Qual é meu posicionamento? É que isso deve acabar, isso deve diminuir. Vamos colocar outro tema nesse mesmo argumento aí, ó. No Brasil contemporâneo, o grande número de casos de bullying em escolas particulares e privadas é um problema gravíssimo. Isso se deve, sobretudo, à falta de acompanhamento familiar e ao descaso das escolas. Você percebe como funciona? Agora vem a tese, ó. Desse modo, fatos devem ser analisados e medidas devem ser tomadas a fim de mitigar essa nociva situação. A tese vai funcionar. Perceberam? Então, fiquem atentos a isso. Agora, a alusão histórica mais a tese. Já é um pouquinho maior, né? Mas nem tanto. Na escrita fica menorzinho aí. É notório que desde o Iluminismo, qual é o fator histórico aí? O Iluminismo. Sabe, eu preciso dizer quando aconteceu o Iluminismo? Não. Não precisa. Porque é um fato histórico de sei lá, grandiosidade mundial. Movimento revolucionário do século XVIII percebe-se, era para ser, né, uma preocupação com o outro. Mas dada informação só se encontra na teoria. Porque diante da prática, o que se vê é um individualismo bem característico da contemporaneidade no que se refere ao controle da pandemia iniciada em 2020. Festas clandestinas, ambientes não respeitando as medidas de segurança, aglomerações, são exemplos do descaso diante desse período crítico
Desse modo, fatos devem ser analisados e medidas devem ser tomadas a fim de mitigar essa nociva situação. É a mesma tese de cima. Diminuir. Vocês perceberam a alusão histórica aí? Eu expliquei para vocês, eu coloquei até um apostozinho aí, ó. Marque aí, ó, movimento revolucionário do século XVIII e puxe para o iluminismo. Às vezes você nem precisa colocar isso aí. Às vezes não. Beleza? Agora tenha muito cuidado com siglas. Você tem que explicar cada sigla, viu? Segundo o IBGE, aí você bota lá, né? IBGE. Aí você explica o que é o IBGE. Beleza? Só que se você for usar o IBGE novamente na sua redação, você já não precisa explicar, porque você já explicou antes. Mas na primeira vez, tem que colocar o que é o IBGE, com todas as siglas. Beleza? Não esqueça. Tranquilidade. IBGE. Aí já na segunda vez que você for usar, não precisa. Beleza? Mas toda sigla, tente explicar, por favor. Porque ele vai colocar uma interrogação. Sim, mas o que é isso aqui? Ele sabe o que é. Mas é porque sua redação ela tem que ser específica. Se você for aquele geralzão, que é o senso comum, vai diminuir sua nota. Beleza? Mesmo que você não tenha nenhum tipo de erro gramatical. Mesmo que você faça uma dissertação argumentativa. Mas como você foi muito no geral, no senso comum, ele vai diminuir sua nota. Porque ele não procura uma pessoa com senso comum. O concurso é justamente para trazer criaturas específicas para aquele cargo. Então, quanto mais específico você for, então melhor será. Tipo que é a síndrome da imunodeficiência, né? Pronto, aí você tem que colocar. Se eu não me engano, até mudou, né? O nome agora tem um nome novo, se eu não me engano. Mas você tem que colocar. Porém, alguns corretores, aí eu vou lhe falar, porque assim, o manual de corretores, tanto de prova como é que eu posso lhe dizer? De banca X ou Y, tem corretores que mesmo tendo o manual, ele vai pegar mais pesado que o outro. Por exemplo, deixa eu lhe mostrar um exemplo, e isso nos deixou até muito chateado, porque era uma ótima aluna. Ela escreveu uma frase e ela errou uma crase lá. Beleza? Aí o que foi que aconteceu? Vestibular estilo U. Era um vestibular. Mas isso é pesado demais. O corretor foi para o primeiro corretor. Geralmente são 2 corretores na mesma redação. O primeiro corretor, ele só tirou uma pontuação de crase, 25 pontos. Pronto. Por esse primeiro corretor, ela passaria no curso. Você está entendendo? Lógico que ela teve outros erros. Só que ele foi para um corretor e, além desses 25 pontos, perdão, de acentuação, que não deixa de ser um caso de acentuação, ele tirou 50 pontos porque prejudicou a coerência do texto. E tirou outros 50 pontos porque prejudicou a coesão do texto. Só por conta do acento grave. Aí aqui foram 125 pontos. Aí, quando se pega a média dessas duas provas, cara, um concurso, 20 pontos a mais, 20 pontos a menos, faz uma diferença do caramba. Você entende? E então isso prejudica. O que eu costumo dizer? Quando eu corrijo, eu fui corretor da SEDU, corretor do Enem, corretor de outras bancas para concurso. Eu sempre procuro perguntar se aquela informação que falta prejudica o entendimento do texto. Poxa, eu não preciso saber o que significa cada letra daquela de IBGE, cara. Uma coisa é você saber do IBGE, uma coisa é você saber o que é SISU, o que é SUS. Agora tem siglas que elas são muito específicas. Aí essas que são muito específicas, eu cobro. Agora, IBGE, como é uma coisa que todo mundo sabe, a AIDS, o HIV, não, isso aí não.
Isso aqui eu não vou cobrar, não. Eu passo. Agora, tem corretor que ele realmente, sei lá, uma pessoa mal amada, né? Não é? Tem gente assim. Então, ele vai pegar muito pesado. Mas dependendo como é que eu posso lhe dizer, da distância de notas, ainda vai para um terceiro corretor. Viu? Ainda vai para um terceiro corretor. Porque ninguém pode ser tão bom e ninguém pode ser tão mal. Beleza? Isso é muito... Cara, tem corretor, tá aqui a margem. Tá aqui a margem da sua redação. Aí o seu A ficou isso aqui, ó. Aí o corretor vai lá, cara, só de mal e diz assim, ó. Ele tira isso aqui de ponta, ó, da margem. A questão da margem no começo da redação, a paragrafação, né? Quando fazer o parágrafo. Tem cara que fica lá com a régua, com a tampa da caneta na tela do computador de mal. Isso é loucura, sabe? Isso não se faz, cara, sabe? Eu, particularmente, isso aqui não é motivo. A margem no começo também você não pode colar, né? Lá no início mesmo. Eu, particularmente, não vejo problema. Então, assim, quando você não coloca o símbolo, tem corretor que deixa. É tanto que a gente vê muitas lives, sabe? Eu vejo live de corretores e tem dias que ele só fala de erros. Aí ele mostra um texto real mesmo. Aí ele diz assim, ó, isso aqui é relevante, não é relevante? Uma coisa é uma crase, sabe? Você bota uma crase indevida, que prejudica tudo que a pessoa disse ali. Aí sim, mas quando é uma coisa muito pequena, não existe esse aluno perfeito. Até porque o sistema ele não é perfeito com a gente. Então não existe esse aluno perfeito. A gente não pode cobrar isso do aluno, do concurseiro. Beleza? Então, lembre disso. Oi. Desse modo. A partir desse modo. Eu não sei se vocês perceberam. Não sei se vocês perceberam, eu coloquei somente alguns problemas relacionados a essa questão do distanciamento social. Ó. Festas clandestinas, ambientes não respeitando as medidas de segurança, aglomerações. O que é que muita gente faz? Entre outros, né? Não, tire isso. Seria a explicação do tema. Beleza? Seria a explicação do tema. Porque como a gente está falando aí, pelo que a gente observa, é uma temática envolvendo a pandemia e o convívio social, então ele deve estar falando de que alguém está burlando essas medidas. Como é que essa criatura está burlando essas medidas? Através das festas clandestinas, ambientes não respeitando as medidas de segurança, aglomerações e por aí vai. Beleza? Olha a última aí, ó, citação de autoridade. Hobbes, contratualista que escreveu Leviatã. Aí eu fiz uma pequena explicação de quem seria o Hobbes. Nesse caso, eu peço que você explique quem é o autor. Por favor. Nem que você bote assim, autor inglês. Nem que você bote autor brasileiro, poeta brasileiro. Uma coisa muito simples, mas tente explicar. Beleza? Hobbes, contratualista que escreveu Leviatã, afirma que o homem é o lobo do homem. Está aí a citação. Porque é dessa forma que ele diz, referindo-se às lutas e ao convívio social. No entanto, é fato que, na situação atual do Brasil, o aumento do número de homicídios só confirma o que foi dito pelo pensador inglês e mostra a fragilidade da segurança pública brasileira. Tal aspecto possui diversos agravantes, dentre os quais vale destacar os principais: a não reformulação do Código Penal e a falta de estratégia conjuntas por parte das polícias militar e civil. Logo, encontrar formas de mitigar essas problemáticas é essencial. Você percebe que eu estou sempre no mesmo raciocínio. Não tem uma palavra complicada. Tem gente que usa palavra bonita. Cara, não é meio que nada. Geralmente o corretor é da área de português, então ele já viu qualquer tipo de palavra. Qualquer tipo de palavra. Use o vocabulário correto. Vá direto ao ponto. Diminuir.
É porque com certeza você vai usar a palavra diminuir nos outros parágrafos, já que o objetivo é tentar reduzir esse problema. Belezinha? Deixa eu colocar algumas coisas aqui no quadro, por favor. Não? Ixi, tem até água. Boa, pau, querer. Você botar aí? Obrigado. Não, não. Olha só. Esses termos aí, eles são termos essenciais para a sua redação. Sabe o que são esses conectivos? Vamos nós. Dar um exemplo aqui bem estranho, né? Vou botar o nome do meu filho aqui. Olha só essas frases, essas duas frases. Na aula de português vocês vão ver a questão de verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, né? Essas coisas aí. E isso é muito tranquilo. Pelo menos na lógica gramatical isso vai trazer uma tranquilidade para vocês. Não sei se vocês percebem, mas entre o verbo amar e o meu objeto, não existe ninguém fazendo essa ponte. Você percebe? Ó? Verbo transitivo direto. Logo em seguida eu já encontro o meu objeto direto, ou o que nós chamamos de complemento verbal de ordem direta. Você percebe? Bem simples, né? Por quê? Porque o verbo ele é transitivo direto. Saibam o que é um verbo transitivo direto. Vamos nós. Você está vendo esse rapazinho bem aqui, ó? Aí ele quer essa criatura bem aqui, essa mocinha bem aqui, ó. Aí esse rapaz, ele é o verbo transitivo direto. E ele quer o complemento verbal direto da vida dele. Como ele é direto, ele vai lá e chega na criatura e vai lá, ei minha filha,
Se o coco cair, rola ou não rola? Bora nós dois, tá entendendo? Ele já chega assim. Ele é direto. Ele vai direto ao ponto. Você percebe que entre o verbo e o complemento não tem ninguém. Não tem ninguém, ó, fazendo essa ligação. Aí o que é que vai acontecer aqui, ó? Eu preciso de férias. O verbo precisar, no sentido de necessidade, ele é o quê? Ele é um verbo transitivo indireto. Porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Então aqui vai ser o meu objeto indireto. Sabe mais por que ele é indireto? Olha aqui de novo, ó. Tá aqui o rapazinho, ele é irmão desse. Mas só que ele é o verbo transitivo indireto. Ele é tímido. Então ele vai pedir a amiga dela para levar um recado. Aí tá aqui a amiga dela, ó. Aí lá está o complemento verbal de ordem indireta. O complemento verbal de ordem indireta. Aí o que é que ele fala? Ei, fala para fulana. Aí que eu quero ela. Sim, mas tu quer o quê? Tu quer alguma coisa. Quem é essa fulana aqui, ó? É justamente a preposição. Você percebe? Por isso que ele é indireto. Porque primeiro, o verbo transitivo indireto, ele encontra a preposição. Para depois, de maneira indireta, ele encontrar o seu complemento. Porque dentro do objeto indireto, quem é o núcleo? Férias. Porque você não precisa só da preposição, você precisa de férias. O núcleo é férias. Beleza? Então, a preposição só está fazendo a ligação entre o verbo e o núcleo do seu objeto. Você percebeu aí por que ele é indireto e direto? Pronto, é dessa forma. Só que o nome dessa preposiçãozinha é conectivo, porque ele faz essa conexão entre o verbo e o núcleo do objeto. Da mesma forma acontece na redação. Você precisa usar os conectivos, de alguma maneira, para deixar o seu texto amarrado. Lembre que você não está fazendo parágrafos, você está fazendo um texto inteiro. Esse texto que você vai produzir, ele é um texto, é uma redação. Então ele é como um corpo. Ele tem que funcionar de uma maneira total. Beleza? Se você tiver com um canto de unha agora lhe incomodando, você não está prestando atenção direito. Prestar atenção direito na aula. Porque o seu corpo, ele não está 100%. Se tiver com um problema lá fora, não vai estar dando certo. Com fome, ixi Maria, fale não. São todos nós. Você percebe isso? Então, como o texto é algo total, eu preciso amarrar esse texto. Como é que eu vou amarrar esse texto? Através dos meus conectivos. E eu coloquei alguns aqui. Mas isso não é muito clichê? Não, não importa. O clichê tira nota 1000. O único parágrafo que eu não vou usar conectivo é o primeiro. Porque ele está iniciando. Mas o restante, o segundo, o terceiro e o último, o quarto parágrafo, você deve amarrar. Sabe o que quer dizer o primeiro parágrafo vai ficar solto? Não. Esse conectivo do primeiro parágrafo, ele vai puxar o primeiro parágrafo para o restante do texto. Como assim? Quando eu coloquei aí o TD, por exemplo, ó, eu já comecei com o nome do Hobbes. Hobbes, contratualista, que escreveu Leviatã, não é? Esse é o primeiro parágrafo. Aí, para eu deixar esse primeiro parágrafo conectado com o restante do texto, eu posso colocar bem assim, ó, dessa forma. Que forma? Dessa forma que eu disse antes. Em primeira análise, eu vou primeiro analisar alguma coisa que eu disse aqui. Você percebe? Quando eu for para o meu terceiro parágrafo, deixa eu apagar aqui. Não, dá para copiar aqui. Você percebe, ó, o primeiro parágrafo. Aí eu vou para o segundo. No segundo eu coloco assim, ó. Em primeira análise, vírgula, não esqueça da vírgula. Sei lá, vamos colocar aqui, ele está falando sobre segurança pública, né? A não reformulação do Código Penal. Pronto, isso é um dos argumentos dele. Em primeira análise, nota-se o que sobre o Código Penal? Vamos colocar aqui, está defasado. Nota-se que a lei maior, lembre com letra maiúscula, que é a nossa Constituição, né?
não acompanhou o desenvolvimento da sociedade, não sei o quê, não sei o quê. Eu não sei se vocês sabem, é muito comum o ser humano dizer assim, a justiça não presta. É sério que é a justiça? Não é, cara. Porque tem lá, a lei, né? Ele diz lá, ó, se você matar uma pessoa, você vai ser preso. Só que o cara não mata só a pessoa. Ele mata, esquarteja, esconde, toca fogo. Olha a loucura. Porque a lei foi feita para pessoas normais, né? Não para esses monstros que a gente tem na nossa sociedade, infelizmente. Só que quando eu terminar o meu segundo parágrafo, eu vou para o meu terceiro. Em primeira análise. Eu posso continuar aqui como? Além disso. Simon, além disso o quê? Além disso que você falou aqui, meu povo. Ó. Além disso, tem mais coisa. Então, esses conectivos, eles vão amarrar o seu texto de uma maneira total. E se você não colocar os conectivos, você perde ponto. Se você for olhar a prova do Enem, você lembra da prova do Enem? Tem uma competência só para os conectivos, que é a competência 4. É só aquela competência que tem que deixar o seu texto amarrado. Então, em primeira análise, primeiramente. Além disso, em segunda análise. Aí a criatura chega, vai, lutou esse tempo todo e chega no último parágrafo. Adivinhe só o que ela não coloca no segundo parágrafo? Um conectivo. E você pode ir no portanto. Você lembra do portanto? Que é um conectivo de conclusão. Sabe, você está falando de conjunções, não é? É. Você lembra das conjunções? Pronto. Não existe conjunção explicativa, aditiva, alternativa e conclusiva. Pronto. Você acabou de usar as conjunções. Portanto, vírgula. Em síntese, vírgula. Pronto. Esse em síntese eu usava na época da faculdade, porque eu via todo mundo usando portanto. Aí um dia eu encontrei num texto, agora eu vou usar em síntese. É chique, né? É não, mas deixa. Eu sempre falo para o aluno, use em síntese, dá certo. Belezinha? Você quer uma dica? Tem um aplicativo chamado Decore as Conjunções. Esse aplicativo, Decore as Conjunções, do Fernando Pestana, professor Fernando Pestana, muito bom. Beleza? Você vai lá, que antigamente eu estudava conjunções, eu botava no meu quarto, um monte de cartolina. Podia nem levar ninguém no meu quarto, porque a menina ia dizer, esse menino é doido aí, né? Tinha um monte de conjunções na cartolina. Muito bom. Hoje não, hoje você está vendo no seu celular e acompanha isso. Tranquilidade. Então, esse aplicativo vai lhe mostrar todas as condições, subordinadas e coordenadas também. Tranquilidade. Então, a gente viu a parte estrutural. Tem mais coisas? Lógico que tem. Bem mais coisas. Não. O TD já deu para encerrar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para finalizar aí. Você sabe o que é projeto de texto? Sabe, né? Você sabe o que é o seu projeto de texto. Pega aí o tema do Pitágoras, que tem a frase do Pitágoras. Nesse tema do Pitágoras, aí, você vai olhar para ele e você está olhando e ele está falando sobre algumas coisas. E você vai rabiscar a sua prova, não vai? Simon, o que eu vou colocar? A organização textual é como você vai pensar o seu rascunho. A organização textual deve acontecer antes do rascunho. Simon quer dizer que eu tenho que fazer isso aí, mais o rascunho? Não, isso aqui é uma dica. Você faz o que você quiser. Você pode nem fazer a redação, de novo. Beleza? Essa organização textual, ela deve acontecer com: você olha o tema. Eduque as crianças para que não seja necessário castigar os homens, né? É isso? Pronto. Aí eu quero saber de você. Qual é o assunto básico? Qual é o assunto dessa frase? Educação, não é? Mas é só educação? Não é uma educação de criança aí?
Então, é uma educação básica. Opa, já está vindo uma ideia aí, ó. A educação básica, o que mais? Uma educação social, o que mais? Que você percebeu? Não somente acadêmica, né? É exatamente a educação formal ou informal, sem problemas. Pronto. Esse é o assunto que você vai tratar. Basicamente, essa é a temática do seu texto. Uma educação básica que vai servir para a formação do ser humano, da vida adulta. Então, quando você estiver diante do seu texto, você coloca lá o assunto. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Qual seria sua tese diante disso? O que você colocaria como posicionamento? O que você defende sobre esse tema? Você concorda com esse tema? Que é preciso educar a criança? Rapaz, eu concordo, eu acho justo. Mas só que essa educação, ela deve ser somente acadêmica? Então, através da implantação de valores não somente acadêmicos, né? Então, você vai falar sobre uma educação. De novo, sabe? Está repetindo a palavra. Vai tirar ponto. Calma, isso aqui é a organização textual. De novo, nós temos a educação, mas só que não é somente uma educação acadêmica. É uma educação familiar, cultural. O que mais? Profissional, social, emocional. Só que tem como você falar sobre tudo isso em 30 linhas? Tem não, né? Então, nesse filtro, nessa sua organização textual, você já escolhe, sei lá, vou falar sobre educação emocional e vou falar sobre educação familiar. Pronto. Você já selecionou o que você vai falar na sua redação. Pronto. Essa organização textual é o que você vai utilizar no seu rascunho. Quais serão meus argumentos? Vamos nós. Eu preciso de 2 argumentos, um para cada parágrafo. Argumentos. Usamos o familiar, pode ser? Me dê um argumento familiar. É a primeira instituição, não é? Da humanidade, é a família. Pronto. Então, é aqui que nós vamos encontrar os verdadeiros valores. O Ferreira Goulart, ele disse que a vida não tem sentido. Poeta piauiense Ferreira Goulart. Por quê? Porque se a gente nascesse e fosse colocado num quarto, a gente ia morrer. Mas os nossos pais vão lá, pegam a gente, cuidam e por aí vai. E os nossos pais colocam alguns valores, algum sentido na nossa vida. Para que depois a gente cresça e encontre os nossos próprios valores. Então, quando você fica distante dessa perspectiva familiar, esses valores podem diminuir. Beleza? Então, aqui tem uma perspectiva negativa e uma perspectiva positiva sobre essa questão familiar. Porque a família também pode prejudicar a pessoa. Beleza? O problema é justamente esse. Colocar, sei lá, um cerco na família e dizer que tudo é bom na família. Nem sempre. Qual é o outro argumento? Os valores, que podem ser positivo ou negativo. Me dê outro argumento. Agora, no quesito emocional. Respeitar o limite do outro. Não é isso? Compreender as diferenças. Você lembra disso? Compreender as diferenças. Pronto. Vamos compreender as diferenças. Aí entra no campo do preconceito. Aí pode ser qualquer tipo de preconceito. Sendo diferente de mim, você vai ver essa loucura do preconceito. Então eu já tenho 2 argumentos. Só que não é só isso, né? Eu preciso de quê, meu povo? De repertório. Quais são os repertórios que eu posso usar aqui?
Na questão de valores, você tem um modo de vida norte-americano. Vou botar americano mesmo. Norte-americano seria muito específico. Americano. Saibam que modo de vida é esse? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou uma potência, né? Consolidou a sua potencialidade. Então se trabalhava muito e ficava cada vez mais longe dos filhos. Então os pais iam lá e a pessoa não tinha esse contato. Quando o filho acordava, o pai passava rápido, deixava no colégio, mas lá tem um transporte público, lá funciona. O ônibus passa na frente da casa do menino e leva o menino. Então nem esse contato de levar até o colégio. Quando o menino chegava do colégio, o pai ainda estava trabalhando. Chegava de noite, o menino já dormindo. Então não tem esse convívio. Então o capitalismo, essa procura pelo excesso. Porque a gente não está procurando o que nos é útil, a gente está procurando o excesso. O excesso é bom? Depende, né? Excesso de dinheiro, porra. Você salvava, não salvava? Pois é, só que a gente não se contenta só com esse excesso. A gente quer o excesso do excesso. E aí isso é loucura. Porque quando nos sobra de um lado, vai nos faltar do outro. Lembre disso. O cara que ganha na loteria, nunca mais ele tem paz. Porque ele vai pensar que todo mundo que chega perto dele é por conta do dinheiro, não pelo que ele é. Então o modo de vida norte-americano nos distanciou da família. A família se tornou fragmentada. Beleza? Não sei se vocês percebem isso. Eu tenho quase 30 anos, tenho 29 anos. E eu não consigo não tomar bênção com meu pai. E às vezes eu moro com eles ainda, e ele vai me deixar na porta do Colégio Santana, sou professor do Santana. E eu desço da moto, e às vezes ele precisa da moto e tal, aí eu vejo seu pai. E é natural, porque eu cresci dessa forma, sabe? Eu cresci dessa forma. Existe uma hierarquia que eu preciso respeitar, são os valores valores positivos. Você pode falar do valor negativo, que é o modo de vida norte-americano. O meu filho tem tudo que ele quer, mas ele não tem educação. Você pode colocar outro repertório, a música, o reggae, da Legião Urbana. Aí você pode usar o reggae e outras coisas também, viu? Não, você pode citar só um, pode ser só um. O reggae da Legião Urbana, tá aqui, né? Legião Urbana. Lá nessa canção do Renato Russo, ele diz: aprendi o que era certo com a pessoa errada. Não é? Acho linda essa música. Ele vai falando sobre a educação. Ele vai falando sobre a educação. Aí ele diz: aprendi o que era certo com a pessoa errada. O que acontece com os pais? Não estão presentes nas principais descobertas dos filhos. Aí ele aprende com quem? Com o amigo. Nem que o amigo seja uma pessoa errada, mas ele não é a pessoa certa para ensinar para aquela pessoa. Você está entendendo? Eu ando de moto igual um velho, bem devagarinho. Eu aprendi com o pai. Sabe, eu aprendi com meu pai a andar de moto, então eu ando bem devagarinho. Tá, calma, sem pressa. E mesmo assim, eu sofri um acidente outro dia. Um entregador entrou na contramão, barrou, ainda estou com o pé inchado aqui. Mas tudo bem, ele ficou bem. Enfim. Então, esses valores, eles são importantes. Imagina se a temática fosse a educação sexual. O reggae entraria, não é? Porque a filha, ela não aprende com a mãe, ela aprende com a experiência da amiga. Né? Porque a mãe não quer falar sobre isso. E se fosse um pai para falar com a filha, nossa senhora, ele não fala não. Dá logo uma suadeira, o homem desmaia, né? Ele não quer falar sobre. Então pode entrar. Você percebe que como um repertório pode aparecer em vários temas. Pronto. Então nós já temos os repertórios. Sobre esse campo do respeito, você pode usar um filme. Tem um filme de um menino que ele tem uma deficiência no rosto, acho que é Extraordinário. Pronto. Respeitar as diferenças. Você percebe como vai se encaixando a temática? E por fim, você traz a questão da conclusão. Pessoal, quando você tiver o hábito de fazer isso aqui vai salvar o seu texto. É tanto que muitas coisas que você vai escrever na sua organização textual vai aparecer na sua redação. Se você tiver um tempinho, faça uma organização textual desses dois temas que eu coloquei para vocês, beleza?
Qualquer coisa pode chamar que eu corrijo, não tem nenhum problema. O que é que deve ser feito para melhorar isso aqui? Uma parceria, né, entre família e, sei lá, escolas, vamos colocar assim. Quem é que vai fazer isso? O governo federal, através de políticas públicas, né? O governo federal, por favor. Governo federal com letra maiúscula, viu? Se for só governo, deixa com letra minúscula ou maiúscula. Não tem problema. Estado é diferente de estado. Isso aqui é a unidade federativa, o estado do Ceará. Isso aqui é o ser que rege a nossa sociedade. Beleza? O sistema, o estado. Então lembra dessa diferença. O meio, políticas públicas. Políticas públicas. O que mais? Qual é a finalidade? Diminuir esses problemas. Sempre diminuir. Mitigar. Pronto. Mitigar. Beleza? Então pronto. Encontramos aí. Hã? Qual é? Família e escola. Família e escola. É a nossa proposta de intervenção, uma aliança entre a família e a escola. Diminuir essa distância. Quem que vai propor isso? O governo federal. Qual é o meio? Políticas públicas, finalidade, diminuir tudo isso. Pessoal, obrigado pela atenção. Até mais, se cuidem. E bom resto de fim de semana, né? Segunda tem pancada. Love the chase and the hunt, and I